Marco Maciel gravou esse depoimento para Histórias Contadas em novembro de 2010. Neste bloco, ele se refere aos autores e personagens que mais o influenciaram na vida e fala sobre duas bandeiras que sempre carregou: a defesa da regulamentação do lobby e a criação de uma instância de conciliação independente da estrutura formal do Poder Judiciário para agilizar e desafogar a justiça brasileira. O senhor depois foi governador de Pernambuco. Certo. Como é que foi sua gestão lá? Eu tomei posse em 79, né? Em 1979 já tinha, portanto, deixado a presidência da Câmara. Na última eleição indireta para governadores, Marco Maciel foi o escolhido pelo Colégio Eleitoral de Pernambuco. Escolhido candidato homologado pela convenção, naquela época, Arena. Aí, eleito, portanto, por esse colégio eleitoral, eu comecei o processo de preparar a posse no governo de Pernambuco. E, a partir daí, fiz eu acho que um bom governo. Já empossado, o governador Marco Antônio Maciel fez revista à tropa. Em Pernambuco, Marco Maciel lançou as bases para o porto de Suape, ampliou a pista do aeroporto de Guararapes e investiu em obras de irrigação para beneficiar os agricultores. O projeto Asa Branca foi homenageado numa canção de Luiz Gonzaga. Maciel criou um vale transporte e construiu casas populares. Suape foi considerada a meta prioritária do meu governo por entender que somente dessa forma Pernambuco retomará seus níveis de desenvolvimento. Um estado que dê condições de realização a todos os pernambucanos. Hoje, de fato, como fez questão de salientar, meu dia tem sido intenso. Desde cedo estou visitando sindicatos, participando de inaugurações, de comemorações e também aproveitando a oportunidade para ouvir reivindicações. Dos autores que mais o influenciaram, Maciel destaca o pernambucano Joaquim Nabuco e o filósofo e cientista político italiano Norberto Bobbio. O que o Bobbio diz? Bom, as pessoas são os que são, com suas virtudes, seus defeitos. Mas mais importante do que as pessoas, porque as pessoas passam, é fortalecer as instituições. Porque as pessoas passam, mas as instituições devem ficar. E aí que ele fazia muito o elogio de Péricles, né, do século de Péricles, no fim da Guerra do Peloponeso. Quer dizer, quando ele exalta, quer dizer, talvez Péricles seja o único cara no mundo que tem um século com o nome dele, Péricles. E ele menciona Péricles, o trabalho que ele fez, né, e depois até o conceito de democracia que Péricles emitiu. Uma vez alguém perguntou a Bobbio, diga uma melhor definição de democracia. Ele disse, não, basta ler o que Péricles escreveu. Sobre sua atuação no Senado Federal, Marco Maciel destaca as articulações para a aprovação da emenda João Calmon, que tornou obrigatória a aplicação na educação de um percentual dos impostos arrecadados. O senhor foi vice-presidente da República 2 vezes, foi ministro da Educação e foi chefe da Casa Civil. Que momentos cruciais o senhor lembra hoje ter vivido quando estava nesses postos tão relevantes? Como ministro da Educação, foi um trabalho assim muito interessante, porque é uma área onde se pode... A educação no Brasil ainda precisa de meios, leia-se recursos para melhorar. Eu ajudei muito João Calmon naquele projeto dele, porque que vinculava recursos para a educação. Fiz a reunião de líderes, um almoço, tal, com todos os líderes do Senado, de Câmara, tal. Finalmente, o pessoal aprovou a chamada lei complementar. Então, se removeu o obstáculo que havia com relação à questão da vinculação. E essa questão da vinculação
voltou à cena por ocasião da Constituinte. O senhor virou chefe da Casa Civil depois de ser ministro da Educação. Foi. Como é que foi essa mudança e por que foi feita essa mudança? A mudança foi em função justamente daquilo que eu disse. Zé Castelo Branco era um grande amigo de Ulisses. Grande amigo de Tancredo, mineiro. Mas não tinha assim, experiência política, né? Nunca tinha tido função política. Era muito amigo de Tancredo, mas não tinha assim. E é uma figura, um cavaleiro, um diplomata. Como disse, apareceu com câncer, o câncer até avançou mais rápido do que se estimava. Aí eu comecei a receber uns telefonemas, não sei se era o presidente Sarney que dava corda, nesse sentido, olha, Marcos, você tem que ir para a Casa Civil, tem que ser um político. E aqui para Roberto Marinho, um dia Roberto Marinho ligou para mim assim, Marco, olha, perguntou umas coisas, não sei o quê, ele era muito formal assim, doutor Marco, não sei o quê, o senhor tem que ir para o Ministério, para a Casa Civil, porque tem que ter um político, não sei o quê, tal, tá bem, vamos examinar isso, tal. Eu acho que eu dei uma contribuição, que era o meu dever. Agora, e fiz dentro dos princípios que norteiam minha vida pública, quer dizer, tentar construir coisas positivas, né? Tentar remover dificuldades. E aí uma mera reflexão muito rápida, é o seguinte, nós fizemos uma transição sem nenhum trauma, o povo nas ruas, batendo palma, cantando o hino nacional. Você chegava no Rio, chegava a São Paulo, todo canto era a mesma coisa, todo mundo cantando o hino de mãos dadas. Foi um grande momento de união nacional, nunca vi, eu não vi assim uma crítica, pelo contrário. E se formos olhar muitos episódios históricos, vamos ver que foi uma coisa assim muito bem sucedida, e inclusive com a Constituinte coroando todo o processo. Uma última pergunta, senador, já que nossa conversa se estendeu até além do previsto. Sim. O senhor é um estudioso da política, todos nós sabemos disso, o senhor é um homem que não só pratica política, como o senhor estuda política, não é? Como é que o senhor se classifica dentro do espectro político? Como é que o senhor gosta de ser classificado? O senhor se considera um homem de esquerda, de centro-esquerda, de centro-direita, de direita, um liberal, um social-liberal? Como é que o senhor se qualifica? É muito difícil se autodefinir, né? Quer dizer, cidadão, talvez assim, um pouco o cidadão republicano, quer dizer, os latinos, o Piano, etc., eles diziam, sabe, muitos séculos atrás, né? Eles diziam assim, tentando definir uma república, juris precepta sunt ec. Os preceitos de direito são esses: alta nulede, nomulet tal. Próximo, sum cuique tribure, dá a cada um que é seu. Isso que seria, uma tradução assim muito sintética, do que seria um Estado republicano de governo. Quer dizer, que está atento a definir o Estado Democrático de Direito, não molestar quem tem os seus respectivos direitos e dar a cada um o que é seu. Quer dizer, então, isso é que está toda a arquitetura de uma postura republicana. Quase um ano depois de deixar o Senado, Marco Maciel conversou mais uma vez com a equipe de Histórias Contadas e ressaltou duas de suas iniciativas como senador. É dele a autoria da lei que criou as câmaras de arbitragem, um importante instrumento da sociedade civil capaz de evitar que muitas disputas cheguem a um judiciário assoberbado de processos. O Instituto da Arbitragem, que é a arbitragem internacional, que é a arbitragem nacional, é um instituto muito antigo. Já os antigos, na Roma, na Grécia, já eles tinham o Instituto de Arbitragem. Quer dizer, a solução dos problemas como instância alternativa à prestação jurisdicional por parte do Estado. Isso não tem
isso não tem pertinência com o judiciário. A prestação estatal é uma coisa, a arbitragem é alguém que quer resolver o seu problema pela via arbitral. Então ele pode procurar o árbitro, ele pode fazer a conciliação, pode fazer a mediação, tem 3 instâncias. Então, é uma coisa que dá uma certa liberdade às partes. Então, essas câmaras arbitrais, muitas delas estão atuando muito bem. E o balanço é extremamente positivo. Marco Maciel também é o autor de um projeto que regulamenta a atividade do lobby no Congresso Nacional. Veja que esse projeto já tem mais de 20 anos de tramitação nas 2 casas do Congresso. Eu sinto que os parlamentares, de modo geral, eles têm um certo receio na aprovação de uma medida desse tipo, porque isso é algo novidadeiro, se assim posso dizer, é uma inovação que está se fazendo no Parlamento brasileiro. Se bem que, como eu disse há pouco, vários parlamentos do mundo têm esse mecanismo, esse instituto, que é uma forma de aproximar o eleitor do eleitor do Congresso. Quer queiramos, quer não, esse tipo de interlocução sempre vai acontecer. O ideal é que aconteça de forma legal, do que as escondidas, ou com outros objetivos, etc. Acho que a história também nos mostra que as coisas não voltam. Isto é, sobretudo num país como o nosso, que sofre profundas transformações cada dia que se passa. Peça importante no xadrez da transição democrática brasileira, testemunha direta e protagonista de algumas polêmicas passagens da nossa história, Marco Maciel não se reelegeu para o Senado em outubro de 2010. Mas ele continua ativo, aproveitando seus 45 anos de experiência, participando do cenário nacional agora como dirigente do Democratas, seu partido político. Histórias Contadas apresentou o testemunho de Marco Maciel. Até um próximo programa, aqui na TV Senado.